Som. Tá ok? Muito bem. Graça e paz, gente. Fica de pé aí no teu lugar. Vamos agradecer a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade que temos de estar aqui para aprender um pouco mais do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida e por mais esse momento que aqui temos, onde podemos aprender um pouco mais do Senhor, da sua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender do Senhor. Ministra o nosso coração, amado Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Depois de ontem, daquele momento tão lindo, né, que vivemos, estamos aqui prosseguindo, conhecendo um pouquinho mais do Senhor e da sua vontade para as nossas vidas, né? Vamos dar as boas-vindas à Thaisa, que está aqui conosco hoje. A gente hoje está na penúltima aula do módulo, tá certo? E aí você vai depois cursar esse módulo todinho novamente e você vai ganhar a sua apostila também. Hoje você vai ficar aqui acompanhando conosco, tá certo? Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema assim fascinante e a gente vai poder aprender um pouquinho juntos aqui. A gente vai falar sobre santificação, amém? É algo que o Senhor requer da minha vida e também da sua vida. A palavra do Senhor, ela diz para nós, lá em 2 Coríntios capítulo 7, o verso 1, diz assim: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, olha, a vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Existem muitos textos na palavra do Senhor que vão declarar essa verdade. E esse que nós aqui lemos, ele é muito claro. O Senhor, ele espera de cada um de nós uma vida santa. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, olha, sede santo porque eu sou santo. Então, santidade é algo que o Senhor espera de nós, é algo que o Senhor, na verdade, requer das nossas vidas. E nós, de alguma forma, entendemos isso. Mas o que nós precisamos aprofundar mais nesse conhecimento o que é santificação. E nós nos propomos aqui nessa noite a isso. E você vai ter oportunidade também, se você tiver alguma dúvida e a gente puder ir lhe ajudando. Então, vamos tentar entender aqui o que é santificação. Essa palavra santificação, no grego, como você vai observar aí, olha, significa santo em atos e santo em palavras. A gente percebe que a santificação que o Senhor requer de nós é algo profundo. Quando a palavra fala de santidade de atos e santidade de palavras, isso aponta para nós que o que o Senhor espera é que as nossas palavras e os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações, elas possam caminhar na mesma direção. Por quê? Porque, olha, às vezes nós falamos sobre santidade, mas não há santidade nas nossas atitudes. E o que o Senhor então espera é que a tua palavra e que o teu caminhar, eles possam andar juntos, eles possam andar na mesma linha. Essa palavra santificação também significa ser separado para Deus, ser consagrado para Deus, né? Andar com Deus. Então é isso que o Senhor, ele espera de cada um de nós. Nós não vamos encontrar a palavra santificação no Antigo Testamento. O que nós vamos encontrar são termos que denotam a mesma coisa, né? Que apontam para o mesmo caminho. E tem 3 termos aí, como você pode observar na sua apostila. Kadosh, que significa santo, Kadash, que quer dizer santificar, e Kodesh, que significa santidade. São termos que estão atrelados à pessoa de Deus, e aqui no Novo Testamento, no grego, nós vamos perceber que o Senhor exige que essa mesma santidade, que é a sua essência, ela seja experimentada e ela seja vivenciada por cada um de nós. Agora, vamos tentar entender como é que isso começa a se processar na nossa vida, como é que isso começa a acontecer na nossa vida. Quando a gente recebe Cristo como nosso Senhor
e como nosso Salvador, a obra que se realiza em nós é a obra da salvação. E, de uma forma bem simples, o que é a obra da salvação? É aquela obra em que o Senhor Jesus lhe tira das trevas, lhe tira do lamaçal do pecado e lhe coloca na luz. Então, você é livre de toda a condenação do pecado e agora você é enxertado na família de Deus, agora você faz parte do corpo de Cristo. Antes, o pecado, ele era senhor sobre a sua vida. O pecado, ele dominava sobre você. Agora, Jesus Cristo é o teu Senhor. Então, a partir de agora, é a vontade de Deus que vai se estabelecer na sua vida. Então, quando nós somos salvos, nós voltamos ao propósito original de Deus para a nossa vida. Nós voltamos à comunhão com Deus que foi quebrada por consequência do pecado. Então, olha, quando nós somos resgatados, quando nós somos salvos, isso se dá por meio da graça. Assim declara a palavra do Senhor, por meio da fé. Agora, eu sempre costumo dizer o seguinte, que esse é um ato inicial, esse é um ato que nos chama para dentro, esse é um ato que nos chama para a família de Deus, só que agora começa então a nossa carreira, a nossa vida cristã. E é exatamente nesse processo que vai começar aquilo que nós chamamos do processo da santificação na nossa vida. Então, nessa nova carreira, agora andando na luz, agora andando segundo a vontade do Senhor, o Senhor, ele vai operar na nossa vida de tal forma que nós possamos ser santos, né? Entenda uma coisa, e nós vamos falar muito sobre isso aqui. Ser santo não é você não ter pecados. Porque, olha, o pecado, ele entrou no mundo, e declara a palavra do Senhor, e alcançou a todos. Então, nós somos pecadores. Mas, pela obra da salvação, nós fomos remidos do pecado, daquilo que nos condenava. Então, agora, o pecado já não mais nos domina. Agora nós estamos na luz e agora nós temos a possibilidade de andar em luz. O pecado, a partir de então, ele se torna um acidente de percurso. É algo que pode acontecer, mas nós não temos mais prazer no pecado. Pelo contrário, nós fugimos dele, porque ele já não mais nos satisfaz como antes, quando nós estávamos nas trevas. Então, olha, a santificação, ela é então um processo de aperfeiçoamento. A santificação é um processo onde o Senhor, ele vai trabalhando na nossa vida para que nós possamos estar cada vez mais próximos a Ele e experimentar a vontade dEle para a nossa vida. Então, aqui ele diz o seguinte, olha, podemos tipificar a salvação como sendo o ato de Cristo, tirando uma pessoa arrependida da lama, que aqui é o pecado. Então, você vai lá e tira a pessoa da lama, ela tá na lama, tá certo? Imagina aqui uma pessoa comigo na lama, você vai lá e tira a pessoa da lama, você tirou ela da lama, só que ela ainda está toda enlameada. E o processo de santificação é agora você tirar a lama da pessoa. Vocês estão entendendo? Então, quando você entregou a sua vida para Cristo, Cristo te tirou da lama, Cristo te tirou do pecado. E agora, no processo de santificação, você vai limpando. São os resquícios desse pecado, onde nós vamos sendo purificados, onde nós vamos nos tornando santos a cada dia. Amém? Então, olha, a santificação é algo que nós não podemos fazer sozinhos. A santificação é uma obra de Deus na nossa vida. A santificação é uma obra do Senhor na nossa vida. Então, para que nós possamos ser santos, nós precisamos de um novo coração. E quem é que promove isso na nossa vida? É o nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus, que age gerando em nós um novo coração por meio do novo nascimento. Então isso vai começar a trabalhar na nossa vida de tal forma que nós vamos ter novos pensamentos, novas emoções, novas vontades. É a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém? Agora entenda uma coisa muito importante. Esse processo de santificação, ele se dá, pela ação do Espírito Santo na nossa vida e por meio também da palavra de Deus na nossa vida. Isso é algo que, sem a palavra de Deus,
e sem a obra do Espírito Santo na nossa vida, nós jamais poderemos nos tornar santos. Amém? Jamais poderemos nos tornar santos. Então, olha, a santificação, ela deve ser desejada por nós. E entenda, isso vai exigir esforço da nossa parte. Você tem que desejar ser santo. E essa santificação precisa ser buscada por mim e por você. Porque, olha, entenda uma coisa. Quando você foi salvo, a Bíblia nos diz que o teu espírito, ele foi recriado. O teu espírito, ele foi regenerado. Você nasceu de novo no espírito, né? A tua comunhão com Deus, que antes estava quebrada, ela foi religada. Só que o teu espírito habita em um corpo. E esse corpo, ele continua tendo vontades. Esse corpo continua sedento por coisas que são da sua carnalidade. Então, a santificação, ela precisa ser um desejo nosso. Isso nós precisamos buscar. O apóstolo Paulo diz assim lá em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que vocês possam, a partir de uma renovação da vossa mente, oferecer a Deus um culto que seja santo, vivo e agradável. Então, a nossa mente, ela foi iluminada. Amém? Nós nascemos de novo. Agora, o processo de santificação é uma guerra, é uma luta. Porque você bem sabe, pela tua própria experiência de vida, que o pecado, ele vai continuar te convidando. Aliás, a Bíblia diz que o pecado, ele vai bater à nossa porta, mas também diz, olha, cumpre a você dominá-lo. A grande diferença é que agora nós temos o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus em nós, ele nos ajuda para que nós possamos resistir ao pecado. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a santificação precisa ser desejada. Então, você precisa desejar ser santo. Você deve orar buscando santidade. Senhor, eu quero ser santo. Né? Com isso, você está dizendo o quê? Eu quero viver para o Senhor. Eu quero estar distante do pecado. Eu não vivo mais para o pecado, eu não vivo mais para o mundo, eu não tenho mais prazer no pecado, agora eu quero viver na tua presença. Tem alguns textos aí que eu sempre aconselho você a depois fazer a leitura desse texto. O Senhor espera que andemos nas boas obras, dignas de um filho de Deus. Sabe que, às vezes, nós não temos expectativas em Deus, não é verdade? O Senhor também tem expectativa em nós. E qual é a expectativa de Deus? Que a obra que Ele operou em nós, na cruz, por meio do Senhor Jesus Cristo, nos trazendo salvação, Ele espera que agora a gente possa caminhar nesse caminho, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida digna, vivendo uma vida para o louvor da sua glória. Então, agora entenda uma coisa, é importante você entender isso aqui, olha. Note que não é fazer boas obras para ser salvo, mas é fazer boas obras porque você é salvo. Né? Você não vai praticar coisas boas para ser salvo, não. O que salva é Jesus Cristo, é a fé nele, é a graça de Deus. Agora, uma vez que você é salvo, você vai andar em novidade de vida, você vai andar na prática das boas obras. Olha aí uma palavra do Neil Anderson, ele diz assim, olha, aquele que semeia um pensamento colhe uma ação. Gente, isso aqui é muito profundo. Aquele que semeia uma ação colhe um hábito. E aquele que semeia um hábito colhe um estilo de vida. E aquele que semeia um estilo de vida colhe um destino. Então perceba que pequenas sementes semeadas, elas vão dar o seu fruto. Elas vão gerar e elas vão dar o seu fruto. Então, olha, um pequeno pensamento, você vai colher uma ação. Então, a gente já tem que começar a pensar, então, a partir disso, olha, quais pensamentos têm pairado sobre a minha mente? Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, pastor, e aí, do nada, quando eu vi, eu pequei. Do nada, assim, de repente, tu está conversando, né, miolo de pote, como se diz. Antes de você ceder a um pecado, o pecado ele começa a ser gerado no teu pensamento. Você começa a pensar naquilo. O diabo ele vai sugerir na nossa mente, sabe, uma infinidade de pecados.
Se você ficar alimentando esse negócio, se você ficar pensando nesse negócio, se você ficar gastando tempo nesse negócio, isso vai te levar a uma ação. É o que Neil Anderson está dizendo. E essa ação vai te levar a um hábito. Por exemplo, digamos que muita gente aqui está começando agora a sua caminhada com Cristo, né? Então, antes você não tinha, por exemplo, o hábito da oração. Talvez hoje você comece a ter, mas hábito, gente, não é do dia para a noite. É um dia após o outro. Um dia após o outro. Quando você começa a fazer isso, aí você vai perceber que criou um hábito. Sem perceber, você está se condicionando para aquilo. Por exemplo, a maioria das pessoas comem pelo menos 3 vezes por dia, não é verdade? Tem gente que só come uma, começa de manhã até de noite. É uma vez só. Mas tem outras que comem pelo menos 3 vezes por dia. Mas você sabia, né, que às vezes você come não é por fome, mas é por hábito? Você se habituou a comer 3 vezes por dia. Aí você vai dizer que nada, pastor, que conversa é essa? Eu tenho fome, por isso que eu vou e que eu como, né? Nem sempre é verdade. Às vezes, experimenta depois de você fazer um teste. Eu estou morrendo de fome, vai e toma um copinho de água. Dá um tempinho. Daqui a pouco você vai perceber que a tua fome está indo embora. Porque, na verdade, você criou um hábito. Então, trazendo aqui para a realidade da obra da santificação, se você se der a ações, certamente logo você vai estar com um hábito dessas ações. E aqui isso vai se tornar um estilo de vida. A santidade, ela deve ser um estilo de vida. Então, se você começar a pensar, e a gente vai ver aqui um monte de texto sobre santidade. O Senhor espera que eu seja santo. Eu quero ser santo. Eu busco ser santo. E aí você vai se condicionar a práticas que te levem a uma vida de santidade. Isso vai se tornar um hábito na tua vida. E quando de repente o pecado quiser surgir na sua frente, a tua mente, ela já está condicionada a viver uma vida de santidade. E ainda que você tenha que guerrear com aquilo, mas automaticamente pode ter certeza que de pronto assim a tua mente vai começar a rejeitar aquele pecado. Ainda que aquele pecado possa ficar te assediando. Vocês estão entendendo? Ok? Então, olha, o Senhor nos tirou do caminho das trevas e nos colocou no caminho da luz. E isso é o poderoso efeito do novo nascimento. Isso aconteceu gratuitamente. Quando você creu em Jesus, Ele te tirou das trevas e Ele te colocou na luz. A Bíblia ensina que ali os pecados, os meus pecados e os seus pecados, eles foram cancelados. O que é que isso significa, né? Eles foram perdoados. Toda a condenação que estava sobre nós, ela foi perdoada. Nós estávamos separados de Deus, mas agora nós fomos trazidos para perto de Deus. Então, olha, isso é a salvação. Agora, quando a gente anda nesse caminho, quando a gente vive a nossa vida cristã procurando agradar a Deus, isso é santificação. Porque entendamos, não é porque você entregou sua vida para Cristo que você não vai mais sofrer tentações. Não é porque você entregou sua vida para Cristo que agora você vai ver como se você fosse um anjo na terra. Você vai continuar sendo tentado, pressionado. A tua velha vida, a vida passada, ela pode querer te chamar de volta a você vivenciar aquilo que antes você vivenciava, principalmente se você é um novo convertido, se você é novo na fé e você ainda não trilhou um caminho suficiente sobre novos hábitos e uma vida na presença de Deus para que isso seja apagado. Agora, entenda, é assim mesmo que acontece. Agora, o que nós precisamos entender é, eu fui salvo e agora eu estou buscando esse processo de santificação. Amém? Então, vamos lá. Falando um pouco sobre a santidade de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, a Bíblia diz que Ele é separado, que Ele é distinto, que Ele é diferente, que não há ninguém como Ele. A palavra de Deus ela é repleta de textos
em que os anjos o tempo todo estão declarando: tu és santo, tu és santo, tu és santo. A gente costuma dizer que essa é a conversa do céu. Não tem outra conversa, né? O tempo todo os anjos, os serafins, os arcanjos, eles estão declarando: ele é santo, ele é santo. Eu fico imaginando que quando a gente estiver lá, a gente vai ficar dizendo a mesma coisa. Porque assim, é algo tão glorioso, é algo tão tremendo que, sabe, a gente não consegue se curvar de algo tão grande assim, deixar de se curvar de algo tão grande assim, de algo tão glorioso assim. Mas Deus é santo, ou seja, Deus é distinto, Deus é separado, Ele é inigualável. Não há ninguém como Ele, só Ele é. Só Ele é. Então Deus, Ele é santo. O salmista disse assim, olha: santo e temível é o teu nome. Santo e temível é o teu nome. Então, existem muitos textos como nós estamos declarando aqui. E aí, esse Deus que é santo, quando Ele nos chama para a sua presença, Ele nos chama para que a sua semelhança, nós também possamos ser santos. Então, a vontade de Deus, para mim e para você, é que nós sejamos santos. O salmista disse assim, olha: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O tabernáculo aqui, ele compreende o lugar da habitação de Deus, o lugar da presença de Deus. E ele diz assim, olha: Senhor, quem habitará no lugar da tua presença? Quem estará contigo? E o salmo prossegue declarando assim, olha: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que é santo. Somente aquele que é santo poderá habitar na tua presença. Então, o Senhor, Ele nos chama para sermos santos. Agora, entenda uma coisa. Se nós declaramos aqui que a santidade necessariamente não é a ausência de pecado, o que significa então ser santo? Porque nós precisamos entender isso aqui, né? Aquilo que é condição para que nós possamos ser santos é a obra da salvação na nossa vida. Porque é por meio da cruz, é por meio do sangue de Jesus, que o Senhor nos chama para perto. Ali Ele nos torna santos. Vamos falar da salvação, para que você possa entender que é a mesma obra da santificação. A gente costuma dizer o seguinte, que em Cristo nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Isso fala sobre os 3 tempos da salvação. Nós fomos salvos. O que é que isso significa? Nós fomos justificados. Nós fomos tornados justos diante de Deus. Ele perdoou os nossos pecados quando nós cremos em Cristo. Agora, nós estamos sendo salvos. O que é isso? Isso é a santificação. É a obra da santificação. E nós seremos salvos. O que é isso? Isso é a glorificação. É quando de fato nós entraremos nesse lugar de glória da presença de Deus e estaremos eternamente com Ele. Então esses são os 3 tempos da salvação. Então, e também se aplica à salvação. Amém? Então olha, a santificação, ela é essencial para você ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Nesse lugar, gente, nessa busca por santidade, por uma vida que glorifique o nome do Senhor, é aí que a nossa intimidade, ela vai acontecendo na presença do nosso Deus. Então a santificação, ela é um processo para a gente alcançar a santidade, que é o estado de ser santo, que é exatamente isso que eu acabei de declarar aqui para você. Então, olha, nesse processo de santificação, entenda, eu gosto de dizer isso porque a gente precisa entender isso. Pode acontecer que existam acidentes de percurso. Eu não estou dizendo que eu desejo isso para a sua vida, mas eu estou dizendo que isso pode acontecer. Pastor, e se acontecer? Se acontecer, a Bíblia nos ensina que nós temos que nos arrepender do pecado, que nós temos que abandonar o pecado e que nós temos que nos apegar ao Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia ensina para nós que se nós nos arrependermos do nosso pecado, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e ainda nos purificar de toda a nossa injustiça. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque, gente, olha, eu vejo muitas pessoas que elas estão na sua caminhada com Cristo, aí de repente, por alguma razão, eles caem no pecado. E aí o que é que acontece? Eles se sentem tão desgraçados que eles dizem assim:
então eu vou para o mundo. Porque eu sou um desgraçado mesmo, eu não sirvo para nada, eu pequei, Deus não me aceita mais. Quando, na verdade, não é isso que a Bíblia ensina para nós. Você já foi aceito na cruz. A obra da cruz é a obra da tua redenção, é a obra da minha redenção, entenda. A salvação, ela se dá pela graça de Deus. Então, não há nada que nós podemos fazer para sermos salvos, a não ser crer, a não ser ter fé naquilo que Jesus ele fez por nós. Agora, a obra da santificação, essa é uma obra de continuidade. E nessa obra de continuidade a gente pode tropeçar e cair, mas a gente pode tornar a levantar. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Por quê? Se acontecer de um acidente de percurso na sua vida, seja lá o que for, isso não é para você desesperar e abandonar tudo. Mas arrependa-se, confesse o seu pecado e siga a sua vida com o Senhor Jesus Cristo, amém? É isso que a palavra de Deus ensina para nós. Então é esse processo que vai nos levar para essa santidade, que é esse estado maior, onde a gente vai estar na presença do Senhor por toda a eternidade, amém? Alguma pergunta até aqui? Está claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário a fazer? Fique à vontade. Então vamos falar um pouquinho sobre a prática da santidade. Pastor, o que é na prática ser santo? Né? Ser santo na prática é você manifestar o fruto do Espírito. Essa aula nós já demos lá atrás. Nós não vamos voltar a ela, tá certo? Mas nós vamos somente dar algumas pinceladas aqui para que você entenda na prática o que é ser santo. 2 Coríntios 7:1, o texto que a gente leu no início, né, diz assim, olha, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no tempo de Deus, ou no temor de Deus, né? Então, isso significa o seguinte, escolhas corretas. Nós precisamos fazer escolhas corretas na nossa vida. Gente, isso é muito importante, porque quando a palavra está dizendo assim, olha, purifiquemo-nos, isso é um ato nosso. A obra da salvação é um ato de Deus. Mas a obra da santificação, entenda, a partir do Espírito Santo, a partir da sua palavra, é um ato que nós devemos decidir viver. Nós devemos decidir viver de uma maneira santa, de uma maneira que o Senhor ele se agrade. Então, olha, alguns aspectos aqui que demonstram os pecados da carne. Ele vai dizer aqui, olha, imoralidade sexual, como adultério, relações sexuais fora do casamento, fornicação, relação com animais, masturbação, relação com pessoas do mesmo sexo, relação sexual deturpada, orgias, enfim, tudo isso o Senhor está dizendo assim, olha, são práticas que são condenadas, que são abomináveis aos olhos do Senhor. Sendo assim, eu devo escolher, a partir de uma ação do Espírito Santo e do entendimento iluminado pela palavra, de não viver essa realidade. Agora, por exemplo, se lá no passado você teve uma vida promíscua, isso vai se tornar uma perseguição na sua vida. Isso vai te perseguir de uma maneira querendo te trazer de volta para aquela realidade a qual você vivia no pecado antes de você conhecer a Cristo. Mas a Bíblia diz, agora você tem o Espírito Santo. Amém? Agora você tem o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então agora você pode dizer não ao pecado. Agora você pode lutar contra o pecado, algo que antes você não fazia. O uso das drogas, sejam elas quais forem, agora você deve escolher não viver. Olha, conversas e palavreados indecentes e obscenos. Entenda uma coisa, existem lugares que eles não são mais um lugar para você estar. Você precisa entender isso. Isso não significa dizer que nós vamos abandonar as pessoas. Não, não é isso. Até porque nós vamos precisar alcançá-las assim como nós fomos alcançados. E isso fala de relacionamento. Igreja em célula é uma igreja de relacionamento. Mas você precisa ser inteligente. Você precisa estar no lugar onde você influencia e não onde você é influenciado.
Então, se existe um ambiente em que existem conversas, né, que vão tirar você desse caminho, então aquele lugar não é um lugar bom para você estar. Aquele lugar não é um lugar bom para você frequentar. Então você precisa entender isso, e você precisa então se abster desse ambiente. Não é se apartar das pessoas, mas a gente está falando do ambiente, ok? Brigas, iras, maldade, violência. Gente, isso aqui é algo que deve sim ir sendo mudado na nossa vida. Você concorda comigo? Nós agora somos nova criatura, nós agora temos a glória de Deus na nossa vida. Pastor, como é que é? Porque, olha, eu tenho aquele temperamento, eu sou explosivo e tal. Você não vai mudar seu temperamento, mas você vai mudar teu comportamento, você vai mudar o teu jeito de ser. Então, se antes você brigava muito, agora você vai brigar com você mesmo. Para você se controlar, porque você tem um domínio próprio. Por exemplo, se você tinha o dom da língua grande, você já ouviu falar nesse dom? Não é um dom, é uma maldição. Porque tinha pessoas que gostavam de falar da vida dos outros, comentar sobre a vida dos outros, tecer comentários sobre a vida dos outros. Mas agora você entende que você é diferente. Agora você entende que a tua palavra deve ser sempre para abençoar e nunca para maldizer. Então, isso vai mudar na tua vida. E outras práticas aqui, olha, que ele vai dizer assim, olha, blasfêmias, murmurações, rebeliões, que você vivia, Olha, programas, gente, ele fala aqui, programas televisivos, filmes, literaturas, internet, tem muita coisa que nos tira do foco. Então, e às vezes, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes nem precisa ser algo que seja pecado, mas se aquilo é algo que está te tirando do foco, se aparta disso. Porque você tem um foco, você tem um alvo, você tem um propósito. Então, olha, nós temos que dominar sobre as ações. Nós não podemos permitir que as ações dominem sobre nós. E hoje é muito fácil a gente se perder nas redes sociais. Não, é só um aqui, e o dedinho não para. E quando você vê, passou meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí você passou o dia inteiro e você está perdendo seu foco. Então, você precisa ter foco, amém? Um que ele coloca aqui, gente, que eu quero chamar a sua atenção, é quando ele fala aí, olha, sobre trajes e modas indecentes, inadequados ou inapropriados. A gente precisa entender, a gente costuma dizer o seguinte, olha, jamais nós vamos impor para você a maneira como você tem que vestir. Não se trata disso. Mas o que nós estamos dizendo, olha, você tem que vestir de uma maneira que seja decente. De uma maneira que você possa ir em qualquer lugar. Porque é importante a gente entender isso? A gente vive hoje num mundo completamente promíscuo. A gente vive num mundo de exibição. A Bíblia chama isso de lascívia. É o pecado da lascívia, é o pecado da sedução. É o pecado de você se vestir para chamar a atenção do outro. E isso é pecado, a Bíblia diz isso para nós. Então a gente vê isso, olha. A gente vê, por exemplo, mulheres na rua que elas estão andando praticamente nuas. Agora sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente vê isso também entrando na igreja. Nas igrejas. Então a gente tem que se vestir de uma maneira decente. Amém? É importante a gente dizer isso, porque, olha, tudo que nós viermos fazer deve ser para a glória de Deus. Então, essas são práticas, que agora, todas as nossas práticas de vida, elas devem ser agora condicionadas, dirigidas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Amém? Então, a gente tem que pensar nisso aí. Então, olha, existem muitas outras coisas que a gente poderia mencionar aqui, mas é importante você entender. Você saber quem você é e aquilo que o Senhor espera de você, para que nós possamos, então, caminhar de maneira adequada. Amém? Avalie o seu procedimento, pois normalmente nós somos tentados nas áreas que somos mais fracos ou negligentes. Isso aqui é muito importante. Se você puder, você até grife isso aí. Avalia o teu procedimento. Avalia o teu procedimento. Gente,
O chamado do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, né? Antes da gente observar qualquer coisa na vida do nosso irmão, nós temos que primeiro observar na nossa própria vida. Jesus disse assim para nós, né? Antes de você querer tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira logo a trave que está no teu olho. Porque às vezes a gente enxerga com muita facilidade, né, o pecado do nosso irmão, mas a gente não enxerga com a mesma facilidade o nosso pecado. E quando nós enxergarmos, porque nós podemos enxergar, e nós somos um corpo, nós somos uma família, e a Bíblia diz assim, olha, se você vê o seu irmão em pecado, se você vê que seu irmão está andando por um caminho que é um caminho de perigo, alerte a ele, chame ele à razão, mostre a ele que ele está num caminho perigoso. A Bíblia diz isso para nós, mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos nos avaliar, que nós devemos ver o nosso procedimento, que nós devemos avaliar o nosso caminhar. E nós precisamos fazer isso. Isso é uma responsabilidade que é nossa. E aqui diz assim, olha, você precisa estar atento às tuas áreas de fraqueza. Pastor, quais são as minhas áreas de fraqueza? As tuas áreas de fraqueza são aquelas áreas onde você caía em pecado. Lá atrás. Sabe onde você mais pecava quando você estava no mundo? Isso é uma fraqueza na sua vida. Agora, existem também áreas de negligência. O que é uma área de negligência? É aquela área que você deixa descoberta. É aquela área que você não dá atenção. Porque por ali, o diabo ele pode querer se infiltrar na sua vida. Então, fica ligado. Por exemplo, se você tinha um pecado com droga, você vivia viciado nas drogas, mas Jesus libertou você. Então você não vai ficar dando bobeira. Você não vai ficar, não, são só meus amigos, eu vou chegar lá, e aí, como é que tá? E dar um abraço. Não, vou passar só um tempinho aqui com você. Você está, como se diz a história, querendo cutucar a onça com a vara curta. Né? Então não cometa esse tipo de loucura. Então, você sabe onde você era fraco lá atrás. Então agora fica ligado, fica atento, porque é exatamente ali que o diabo vai querer pegar você. Agora esteja atento também para você não ser negligente. Porque às vezes a gente diz, nessa área aqui o diabo pode vir que ele não me pega não. E aí você deixa essa área descoberta, você não cuida disso. E aí o diabo pode pegar você. Né? Quando eu digo assim, gente, o diabo pode pegar você, não é que o diabo está, né? Tenha calma, você está entendendo, né? Eu estou só querendo dizer para você, é que você não seja negligente. Porque de fato, olha, o diabo vive ao nosso derredor, querendo uma oportunidade para nos estragar, ok? Então, olha, tenha pureza no teu comportamento, no teu pensamento, nas tuas palavras, nas tuas ações. Isso deve fazer parte da sua vida. Seja honesto, seja íntegro, tenha atitudes que sejam coerentes com o amor de Deus, seja fiel, tenha bondade, consagre a sua vida a cada dia em nome de Jesus, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Tessalonicenses 4:3 a 7. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Diga amém aí. Aleluia. Então, olha, a santificação aqui, ela envolve comunhão e conduta. Então, a gente precisa ter comunhão com Deus, a gente precisa ter comunhão com os irmãos, e a gente precisa ser conduzido por esse caminho que o Espírito Santo nos mostra. Sabe uma das coisas que, às vezes, o diabo faz para querer nos tornar uma presa fácil? Nos tirar da comunhão. Gente, como a gente fica vulnerável quando a gente não está em comunhão. Aí o diabo vai começar a fazer de tudo para que você não frequente mais a célula. Vai tentar fazer de tudo para que você não frequente mais aqui o culto, para que você não venha para a escola, porque ele vai cada vez mais isolando você, até você se tornar uma presa fácil para ele.
Então, olha, não abra mão da comunhão e da conduta. Isso são bênçãos que o Senhor nos deu. Bênçãos que o Senhor nos deu. E olha, a gente deve valorizar muito cada um desses momentos. Porque a coisa está se ensaiando na nossa nação. A coisa está, o enredo, o pano de fundo está sendo preparado para uma grande perseguição à igreja pelos próximos anos. Pode ficar certo disso. Tá certo? Você vai vendo que muito do que tem sido falado aí, muito do que tem sido dito, muito do que tem sido cogitado, que a preocupação é com a vida das pessoas, é porque nós estamos em pandemia. Pode ficar certo que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, porque a gente está vendo aí a desordem que está para todos os lados. Mas, na verdade, é uma perseguição disfarçada. E você vai perceber que para os próximos anos que virão, isso vai se tornar um negócio, vai afunilando cada vez mais. E existem lugares hoje, países, onde o evangelho ele é proibido. Onde as pessoas elas não podem, por exemplo, estar assim como nós estamos aqui. Recebendo uma palavra, abrindo a Bíblia, orando, adorando, aprendendo do Senhor. Então, existem lugares onde o evangelho ele é proibido. Então, eles não podem participar de tudo isso aqui que a gente participa. Então, eu sempre digo para você, olha, não perca a oportunidade por nada, não deixe. Aliás, a Bíblia vai dizer assim, olha, que deixar de congregar é um pecado. Não deixe de congregar, diz a Bíblia aos Hebreus, como é o costume de muitos. Porque quando fazem assim, eles estão trazendo morte para a sua própria vida. E aí a pessoa vai se afastando, daqui a pouco ela esfria na sua fé. Então, não cometa esse erro, mas esteja cada vez mais perto. Amém? Em nome de Jesus. Então, olha que coisa interessante. Coríntios diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha que coisa interessante. Os santificados são chamados para ser santos. Como é que é esse negócio? Eles já são santificados? E por que então eles são chamados para ser santos? É aquilo que nós falamos. E aqui a gente vai falar da santificação posicional e da santificação progressiva. O que é que isso significa? Santificados em Cristo. Isso é o que Deus fez por nós. Lá na cruz, Jesus ele mudou a nossa posição. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos amigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus, mas agora nós fomos trazidos para perto dele. Nós não tínhamos comunhão com Deus, mas agora nós estamos no corpo, nós temos comunhão com Deus. Então, a obra de Cristo na cruz, que foi a nossa salvação, quando nós reconhecemos essa obra e dissemos sim, a nossa posição ela foi mudada. Então, isso significa dizer o quê? Nós fomos santificados, tornados santos. Amém? Agora, nós fomos tornados santos para quê? Ele nos chama para ser santo. Agora, é a nossa parte nessa caminhada. Agora nós vamos lutar e nós vamos nos abster de tudo aquilo que é pecado. Amém? Nós vamos abandonar tudo aquilo que é pecado. Tem aí, olha, alguns textos para depois você ir se deliciando, você ir buscando e você ir aprendendo, amém? Tem aí também a questão para depois você compartilhar, a sua tarefinha de casa, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui, vamos para a nossa próxima lição, que é perseverar na fé. Antes disso, alguém tem alguma pergunta ou algum comentário a fazer a respeito da obra da santificação? Você tem alguma dúvida? Algo não ficou claro para você? Rapaz, a galera aqui, não é não? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Gente, a gente vai ver um texto aqui que você vai dizer assim, pastor, como assim? Eu não estou entendendo muito bem esse negócio. Está em Tiago 1, 2 a 7. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarem por várias provações. Deixa eu dizer aqui para você, você não entendeu errado, tá certo? O texto está dizendo para nós,
tenha motivo de toda a alegria você passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. E aí, olha, tem duas palavras interessantes. Uma da Valnice Milhomes, que ela diz assim: verdadeiros generais são aqueles forjados no campo de batalha. E o outro, que é de Célia Varela: meninos não vão à guerra. Então essa é uma palavra a partir de agora, então, para mexer conosco. Perseverar na fé. Você sabia que por falta de perseverança, muitos acabam sucumbindo, acabam abandonando a fé, acabam morrendo no campo de batalha? E é por isso que a palavra do Senhor nos ensina a nós perseverarmos. Então, para que a gente possa perseverar, para que a gente possa, permanecer, a primeira coisa que nós precisamos é preparar o cenário, ou ter o entendimento que Deus nos mostra a partir do cenário da nossa vida. Então, olha, como cristãos perseverantes, nós devemos sempre projetar um cenário de vitória. Ainda que as circunstâncias elas possam querer dizer o contrário na nossa vida. Mas a Bíblia ela diz para nós, e nós vivemos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, você precisa fazer o uso da fé, não duvide, porque aquele que duvida, ele vive semelhante à onda do mar, que é agitada e impelida pelo vento, e vai para onde o vento sopra. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, amém? Então, quando a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, eu tenho que me apropriar dessa palavra, eu tenho que tomar essa palavra sobre a minha vida, e não somente isso, eu vou condicionar a minha vida a partir dessa palavra. A gente vive hoje uma época onde muitas pessoas estão morrendo. Até pouco tempo atrás, a gente ouvia falar que aconteceu lá, num lugar distante, mas aí as mortes começaram a se aproximar. Era alguém próximo de alguém que conhecíamos. E às vezes agora é alguém que nós conhecemos. Talvez alguns de nós até possa ter passado por uma situação de ficar hospitalizado e não tenha chegado a óbito. Graças a Deus, até hoje, nesse período, nenhum dos nossos, foi levado a óbito. Aqui eu falo da nossa comunidade de fé. Estamos bem, graças a Deus, amém? Estamos bem. Mas, quando situações assim começam a acontecer, o que é que a gente vai percebendo? O cenário natural, ele não nos é muito favorável. Não é verdade? E a Bíblia vai dizer para nós que alguns irmãos na fé, eles começaram a morrer. Isso começou a criar um problema na igreja de Tessalônica, porque eles disseram assim, eles estavam esperando a vinda de Cristo, eles esperavam a vinda de Cristo para agora. Mas alguns irmãos começaram a morrer, e eles disseram assim, então o que será deles? Se Cristo não veio e eles estão morrendo. E aí Paulo escreve a carta dizendo assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. Fiquem certos, saibam que quando o Senhor Jesus vier, eles ressuscitarão primeiro e nós não vamos antecedê-los. Então há esperança para aqueles que dormem em Cristo. Hoje a gente até conversava sobre isso, e Rafael, a gente dando uma caminhadinha, e a gente falava sobre isso, porque olha, é inevitável, por exemplo, no momento da partida de alguém, que a gente não sinta. Nós temos sentimentos, nós sentimos a saudade, nós sentimos a dor da separação, mas nós não desesperamos, porque nós sabemos que esse não é o fim. Nós sabemos que há uma vida por vir. Então,
isso traz paz e esperança para o nosso coração. Agora, quem não tem essa certeza, o seu cenário vai ser um cenário de desgraça e de derrota. Porque se você vive focado apenas aqui, e aqui é tudo para você, então se aqui acabou, acabou tudo. Mas aí o Senhor está ensinando aqui para nós, olha, vocês devem ser perseverantes. Mesmo que vocês estejam em meio às provas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, você precisa preparar o cenário da sua vitória. O texto que a gente diz assim, olha, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então o Senhor está dizendo assim, olha, possa vir o que vier, nós somos mais do que vencedores. E nós precisamos crer nisso. Então, olha, a Bíblia inteira, ela vai trazer textos como esse, que não somente nos confortam, mas nos colocam de pé e nos posicionam. Então, é nesse cenário que nós devemos viver a nossa vida. Então, se esse é o cenário preparado pelo Senhor para nós, e o cenário do Senhor preparado para nós é um cenário de vitória, sim. Porque aquele que está em Cristo, a palavra do Senhor declara, nem a morte vai poder vencê-lo, aleluia. Aí a Bíblia diz para nós então tenha uma atitude de vencedor. Você precisa se comportar como tal. Porque a gente tem visto, gente, olha, muitos crentes hoje, pelo desconhecimento da palavra do Senhor, se comportando como derrotados, como perdedores, se dando por vencido, entregando os pontos, jogando a toalha. Olha, isso não significa dizer que haverá momentos de tristeza, que haverá momentos de choro, que haverá momentos de dor. Não, não é isso. Até porque, olha, cada momento precisa ser vivenciado. A Bíblia diz, há tempo para tudo. Mas o que a Bíblia está dizendo, olha, em todo o tempo que você estiver vivenciando, seja o momento da lágrima, seja o momento da dor, seja o momento do choro, mas você precisa ter uma atitude de vencedor, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos nos comportar assim. Então, olha, esse tipo de vida, ela é proveitosa, mas tem gente que vai baixar a cabeça, enfiar a cabeça dentro do buraco e nunca mais vai sair dali. É claro que cada um de nós sabe aonde o sapato aperta. Cada um de nós sabe a luta que passa, a luta que atravessa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que você não está só. Você tem uma promessa sobre a sua vida. O Senhor está presente na sua vida. E isso deve sim deve lhe levar a você se comportar como um vencedor, a ter a atitude de vencedor. Então, olha, os discípulos do Senhor, eles estavam acuados, com medo, temendo pela própria vida, porque disseram assim, mataram a Jesus, agora vão matar a gente também. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio e caiu sobre eles, a Bíblia diz que eles se tornaram corajosos e perseverantes. Então, quando a gente dá lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente vai levantar-se da mesma maneira, com coragem, com ousadia e com perseverança. A Bíblia diz assim, olha, aquele que sai andando e chorando, mas ele sai, ele voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos, o resultado da sua semeadura. Então nós precisamos crer nisso. Então, olha, para ter uma vida vitoriosa, precisamos ser perseverantes, gente. Não há vitória sem perseverança. Está difícil, está apertado, está doendo. Continue perseverando, continue declarando a palavra, continue crendo no Senhor, continue enchendo seu coração da esperança que a palavra de Deus te traz. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o Senhor e seja perseverante. A Bíblia diz assim, olha, que a provação da fé, uma vez confirmada, ela vai poder produzir perseverança. E essa perseverança, sendo completa na nossa vida, vai nos tornar perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então é isso que o Senhor espera de nós. Então, o que é a perseverança? É a atitude de quem não desiste nunca. Você tem que continuar crendo. Você tem que continuar esperando. E aí Abraão, ele é extraordinário para nós.
Porque a Bíblia diz assim, olha, que quando o Senhor disse, me dá o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, eu quero ver se você me ama mesmo. E aí Abraão não hesita. E Abraão vai entregar o seu filho Isaque. E ele diz para os seus criados, né, ó, fica aqui, porque nós vamos lá, nós vamos adorar o Senhor e nós vamos voltar para cá. Mas o Senhor tinha dito que iria sacrificar o seu filho. E aí, lá em Hebreus, a Bíblia diz que Abraão, ele cria o suficiente, que Deus ele era poderoso, para que mesmo que se ele entregasse o menino, ele era poderoso para ressuscitá-lo e trazê-lo de volta. Gente, que fé é essa? Perseverança. Então a gente precisa perseverar. A gente precisa continuar crendo e ter a atitude de vencedor. Será que não estava sangrando o coração de Abraão? Será que não estava doendo o coração de Abraão? Era o filho da promessa, era o único filho. A Bíblia diz assim, olha, o menino a quem você ama. Mas ele, chorando, acredito eu, ainda que fosse por dentro, sangrando, mas ele diz, eu vou. E ele foi até o fim. E aquele que persevera até o fim, ele recebe milagres de Deus, amém? Então, vá até o fim, aleluia. Eu não sei se vai acontecer aí com você, mas a minha apostila aqui, a que eu estou, ela está com uma página trocada. Esse texto agora diz assim, olha, Romanos 3, 5, de 3 a 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem aí você passa uma página lá em cima, paciência. Não sei se está assim o seu, ou se o seu está ok. Você estava nessa página aqui? Isso? Todo mundo está aqui, né? Então, dessa página aqui, se a sua apostila estiver igual à minha, você não vai para essa aqui não. Você vai passar uma página e você vai para cá. Vê aí. Veja aí se a primeira palavra lá em cima é paciência. Pronto. Tenha paciência com o pastor, tenha paciência com a apostila, que veio com a página trocada. Se encontrou aí, né? E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O apóstolo Paulo, ele abre a sua segunda carta aos Coríntios com um relato extrema de uma aflição pela qual ele passou. Se você observar a história, a caminhada de Paulo, ele passou por muitas aflições, Paulo passou por muitas dificuldades para tornar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas você vai ver que Paulo, ele era um homem perseverante, em nada murmurador. Paulo, ele não vivia resmungando das situações que ele vivenciava, mas ele estava sempre olhando para Cristo, perseverando em Cristo e avançando. Era por isso que ele avançava, porque se ele fosse olhar para as circunstâncias, talvez ele tivesse muitas circunstâncias que lhe dessem razões para murmurar, mas ele resolveu seguir adiante. Ele resolveu perseverar e seguir adiante. A Bíblia diz aqui, olha, em 2 Coríntios 4, 8 a 9. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes, somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Você percebe que essa palavra é a palavra de um homem perseverante. É alguém que reconhece a situação na qual vive e ele não ignora isso. Não se trata de ignorar a situação que nós vivemos, mas se trata de perseverar naquilo que Cristo tem dito ao nosso respeito. Então, uma vida vitoriosa, ela precisa ser uma vida de perseverança. Amém? Então, olha, uma fé perseverante
atuante, muda situações. Então você vai ver Paulo passando por tantas situações e vencendo todas elas. Tem muitas pessoas, gente, que acabam ficando para trás porque desistem, porque não perseveram, porque entregam os pontos. Mas se você perseverar, você pode ter certeza que você pode ir muito mais além. Então Paulo tinha uma atitude vencedora na sua vida. Paulo tinha perseverança e firmeza de um propósito. Paulo sabia aquilo que Deus tinha para a sua vida e era isso que ele perseguia. E ele então perseverava nisso. Porque muitas vezes nós até entendemos, o Senhor tem esse propósito para a minha vida, mas o caminho até esse propósito, às vezes ele é árduo. E aí nós queremos desistir. Aí é onde entra a perseverança. Aí é onde nós olhamos para o propósito e dizemos assim, vou perseverar nele. Você não fica preso ao passado, mas você vislumbra o futuro que Deus tem preparado para você. Tem muita gente que ficou para trás porque ficou olhando para o passado. Eu costumo dizer sempre, você já me ouviu falar isso diversas vezes, não importa tanto o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você. Isso é libertador, gente. Pastor, mas olha, foi muito difícil. Foi, mas a graça de Deus é maior. A glória de Deus é maior. O perdão de Deus é maior. A bondade de Deus é maior. E a alegria de Deus é maior. Você pode escolher ficar lá agarrado com o teu passado, que talvez tenha sido uma desgraça, ou você pode abrir mão dele e dizer assim, olha, o Senhor tem algo melhor para mim, é isso que eu vou perseguir. Então eu vou deixar o passado no passado e eu vou perseguir o futuro que Deus tem para a minha vida. Paulo era um cara exatamente assim. E o presente? Viva positivamente. Viva o presente da maneira como Deus espera que você viva. Às vezes tem pessoas que você pergunta assim, e aí, como é que está? Às vezes você até se arrepende de ter perguntado. Porque depois o que vem dali, só Jesus. Mas isso não é um evento na vida. Isso é a vida toda. A pessoa nunca tem nada de bom para contar. Ela é só lamentações, é só murmurações. A gente tem que viver o presente, sabe, condicionados pela palavra do Senhor. Está difícil? Tá, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Está difícil, mas o Senhor me disse que no mundo eu teria aflições, mas Ele me disse que eu venceria. Está difícil, né? Mas a Bíblia diz assim, que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã a alegria vai vir. Então você percebe que há uma diferença entre aquele que vive o momento negativamente e aquele que vive o momento positivamente. Então a gente precisa entender, olha, que nós somos mais do que vencedores, amém? Então viva o seu presente, Jesus está com você. Então viva da maneira que você deve viver, amém? Da maneira que Deus espera que você viva. Então, pastor, como a gente enfrentar a provação? Você pode passar uma página aí. Depois a gente vai voltar. Vai chegar um momento que a gente volta para aquela, viu? Como enfrentar a provação? Olha que coisa interessante. A vida pode tornar alguém mais doce ou amargo. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim. Agora, olha que interessante. Tudo depende das tuas escolhas. Porque geralmente a gente vai dizer assim, essas circunstâncias tornaram a minha vida amarga. Não foram as circunstâncias, foram as tuas escolhas em meio a elas. Você consegue compreender comigo isso? Que é completamente diferente? Você já parou para notar, você já conheceu alguém que ela vive em situações que ela tinha tudo para ser aquela pessoa ranzinza, ruim, que ninguém queria estar perto. E ela é um amor de pessoa. Enquanto tem gente que vive numa situação tão boa e você chega junto do camarada e você diz, vala-me meu Deus. Você quer logo sair daquele ambiente porque ele é tóxico. São decisões, são escolhas.
Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Como é que a gente vai enfrentar a aprovação? A Bíblia vai dizer para nós que nós precisamos atentar para quais são as nossas escolhas. O que é que nós estamos escolhendo nas nossas tentações? Tem alguns textos aí, depois você pode ler. A perseverança é uma demonstração de fé inabalável. O que a Bíblia está dizendo, olha, independente do que possa estar se sucedendo na sua vida, creia. Continue crendo. Continue esperando. A Bíblia até diz que nós podemos, até em determinadas ocasiões, fazer prova de Deus. Isso é muito, muito forte. Mas há situações em que o próprio Deus diz, faça a prova de mim. Então, se Ele autorizou, a gente pode fazer. É claro que, se você tem juízo, com muito temor e com muito tremor. Mas, na verdade, o que a gente vai fazer é tão somente, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor. Se a Tua palavra diz, a Tua palavra ela não pode se anular. Então, se ela diz, então que ela se cumpra. Que ela se cumpra na minha vida para a glória do Teu próprio nome. Então, a perseverança é uma fé inabalável. Então, a prova de fé pode não vir apenas de circunstâncias, mas ela também pode vir de perseguições. Olha, gente, tem gente que é perseguido na sua fé. Eu não sei se você já experimentou isso, mas é muito comum quando você entrega a sua vida para Cristo, algumas pessoas passarem a te perseguir. Isso pode acontecer. Às vezes é um familiar, que às vezes ele começa a escantear você, começa a rejeitar você. Amigos, que antes você achava que eram seus amigos, mas depois que você entregou sua vida para Cristo, eles começam a se esquivar de você. Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 10 anos de idade. E a experiência da minha conversão, para mim, foi muito forte. A maneira como o Senhor se revelou para mim. Mas foi tão forte que, a partir daquele momento, eu comecei a ter uma fome muito grande de Deus. A sua palavra. E eu queria fazer o mundo conhecer quem era Jesus. E aí, ali, entre os 10 e 11 anos, eu passei pela minha primeira experiência de perseguição, que foi na minha escola. Mais de 30 pessoas da minha classe, as classes eram grandes, mais de 30 pessoas da minha classe deixaram de falar comigo porque eu era crente. E eu era só um menino de 10 anos. E aí, como é que a gente lidar com um negócio desse? Porque, olha, nós queremos ser aceitos em qualquer lugar, porque nós somos seres sociáveis. Mas eu perseverei naquilo, porque o amor por Jesus, ele estava fervendo dentro de mim. E aí, pouco a pouco, eu comecei a vencer isso, e até aquelas mesmas pessoas que, algumas delas, que viraram as costas para mim, daqui a pouco Deus estava me usando para trazer uma palavra de vida, de conforto, de esperança, e algumas delas, várias, foram salvas, através da instrumentalidade da minha vida. Então, o Senhor nos ensina que, às vezes, circunstâncias, mas também perseguições, podem querer matar a nossa fé. E aí você precisa estar firme, você precisa estar preparado, você precisa estar disposto, você precisa ter uma fé inabalável. E aí você precisa, olha, estar nessa comunhão, como nós falamos para você precisa estar mergulhando na palavra de Deus, você precisa estar em oração, você precisa, se necessário for, buscar o auxílio de alguém, do seu líder de célula, do seu supervisor, dos seus pastores, para dizer assim, olha, eu passo por uma situação assim e eu preciso de ajuda. A Bíblia nos ensina que são caminhos que nós podemos encontrar para a gente perseverar na nossa provação. E o conhecimento da Bíblia. O conhecimento da Bíblia, ele traz uma paz para a gente. Olha o que diz aqui o texto de 1 Pedro. Meus queridos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios da alegria quando a glória dele for revelada. Amém?
Quantas vezes eu não escuto, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus, parece que está tudo apertando, está tudo ficando difícil, parece que está tudo dando errado, é ali, é aqui. Aí Pedro está dizendo para você, meu filho, alegre-se. Quando Pedro está dizendo assim, alegre-se, ele está dizendo assim, né? Pedro está doido, é? A gente se alegrar numa situação como essa. Pedro está dizendo para nós, você está no caminho certo. Você está passando por essa prova de aflição, mas logo a glória também vai ser revelada na sua vida. Então persevere, amém? Só que quando a gente não tem conhecimento disso, começou a apertar um pouquinho, poxa, eu vou voltar para o mundo, porque lá não tinha nada disso. O diabo coloca ou não coloca isso na mente? Coloca. Persevere. Conheça a palavra de Deus e persevere nela, amém? O outro texto diz assim, olha, lá em Pedro ainda. Depois de vocês sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tornarem participantes da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança, amém? Gente, olha que palavra para nós. O Senhor está dizendo aqui para nós, olha, Ele mesmo, esse Deus que te ama com um amor sem limites. Sem limites. Isso aqui deve ser suficiente para nós. Suficiente para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olha, não tem esse no mundo que queira seguir uma caminhada com Cristo que não vai ser perseguido. Não tem esse. Em maior ou em menor grau. E a gente, tendo conhecimento dessa palavra, isso vai trazer mais esperança, vai trazer mais alívio para o nosso coração. Mas em algum momento, o negócio pega. O negócio pega. E aí eu lembro que um dia desse eu fui fazer uma visita a uma pessoa. E lá eu disse assim, e ela passando por muitas dificuldades. E ela disse assim, olha, eu estou numa situação tão difícil. E as pessoas sempre vêm aqui para me pedir oração, porque ela é uma mulher de oração. Para me pedir oração. Aí eu disse assim para ela, muito bem, mas hoje a gente veio fazer diferente. Hoje eu vim orar por você. Porque você também precisa de que alguém ore por você. E ali eu comecei a orar por ela. E a glória de Deus estava ali entre nós. E aí de repente, porque olha, quem é de oração não consegue ficar sem orar. Pode estar o tempo que for. Daqui a pouco ela começou a orar. O Espírito Santo tomou ela. E aí ela começou a trazer palavra para a minha vida. E ela começou a dizer assim, olha, tem muita gente que não gosta de você. Mas eu, assim digo o Senhor, eu amo a sua vida. Gente, eu não precisava de mais nada. E não é que eu não soubesse disso, porque a palavra de Deus diz isso para nós. Mas às vezes o Senhor faz questão de que a gente ouça. Porque isso vai alimentar a nossa fé, amém? Então, olha, creia nisso. Creia nessa palavra que esse Deus vai aperfeiçoar você na firmeza, na força, na verdadeira segurança. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Tenha atitudes e pensamentos de vencedores. Nunca tenha aquele pensamento derrotista, sabe? De você ficar, né, será que vai dar? Será que não vai dar? Não, você é um vencedor. E você precisa se comportar como um vencedor que você é, amém? Agora você vai voltar lá para aquela outra página. Essa aqui é a primeira. Você volta para cá agora, tá certo? Segunda página. Encontrou? A primeira palavrinha lá em cima diz estas coisas. Olha, as provas, elas podem produzir em nós vigor, força, atitude vencedora e pensamento vencedor. Sabe o que é interessante, gente? Que quando as provas vêm, para alguns isso vai ser destrutivo. Para outros isso vai ser combustível. Aí é que você vai mesmo. Aí é que você se levanta como um guerreiro. Quando você tem uma mente alinhada ao coração de Deus.
quando você conhece a palavra de Deus. A fé é o olho para enxergar o invisível. Pela fé o invisível pode ser visto. Então, a gente precisa entender quem a gente é. A gente é o povo da fé. Então, a gente precisa viver pela fé, amém? A gente precisa crer incondicionalmente. Creia nisso. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Creia incondicionalmente. E a comunhão com Deus deve ser por meio do meio como Ele age. Qual é o meio que Ele age? Por meio da fé. Então, é pela fé que você vai se lançar. Hoje pela manhã nós estávamos orando. Existe uma campanha de um jejum global. Alguns irmãos estão tendo conhecimento que nós estamos participando de jejum e de oração. E nós estamos orando para que o Senhor Jesus Cristo ele seja revelado a Israel. Porque até hoje Israel ainda espera a vinda de Jesus Cristo, ainda espera a vinda do Messias. Eles não reconheceram que Jesus é o Messias. E nós estamos orando para que os seus olhos sejam abertos, porque, olha, Israel é a chave do mundo, para que as promessas de Deus, aquilo que Ele tem declarado na sua palavra, possa se cumprir. E tem muita gente orando, espalhado por todo mundo, orando e jejuando durante esses 40 dias. E aí nós estávamos orando, e oramos por isso, e começamos então a orar também pela igreja, por vocês, por tudo que Deus tem colocado diante de nós. Lembra que eu compartilhei naquela quarta-feira falando sobre Quênia, Cabo Verde, Angola? E aí eu disse assim, aí comecei a orar por esses países, especialmente, eu não sei porquê, mas Deus está inclinando meu coração, uma paixão muito grande pelo Quênia. E aí eu comecei a orar, e eu estava dizendo assim, né? Senhor, porque a gente não sabe se é uma pessoa, se é uma família, a gente não sabe quem é que está lá, mas tem alguém de lá que segue essa igreja no Instagram. E aí eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, o Senhor me deu uma visão. Eu estou dizendo isso para você porque o campo que Deus age é o campo da fé. Ou você crê ou você crê. E aí Deus começou a me dar uma visão de uma mulher negra de cabelo curto, com as roupas típicas do continente africano, numa sala, sentada, numa casa humilde, e algumas crianças ao redor dela. E ela chorava, mas ao mesmo tempo que ela chorava, mas tinha paz e tinha alegria. E aí Deus me mostrou 2 anjos que estavam ali dentro daquela casa. E eu não sei o que é que Deus está fazendo, mas eu sei que Ele está fazendo alguma coisa. Talvez se um dia eu me deparar com essa mulher, certamente se eu ver a sua fisionomia eu vou reconhecer. Mas eu sei que Deus está fazendo alguma coisa e Deus me levou a orar por aquela mulher que eu não sei nem quem é. E aí eu aproveitei e comecei a profetizar. Eu disse, Senhor, essa casa cheia, as pessoas ali sentadas, para acompanhar um culto pelo Instagram, eu quero investir nisso. Gente, olha, ora por isso, e a gente precisa de pessoas que sejam capazes nessa área da tecnologia para nos ajudar. A gente precisa investir, a gente precisa comprar melhores equipamentos. Porque, olha, teve gente que não pôde vir aqui ontem, mas mesmo com toda a dificuldade, assistiu o culto pelo Instagram. Não é a mesma coisa, o som não é muito legal, mas puderam ver. Na verdade, você não assistiu lá, pode ver. Se emocionaram, teve gente que chorou, teve gente que acompanhou. Então, Senhor, eu comecei a profetizar pessoas ali naquela casa se juntando para assistir um culto aqui e daqui receber uma palavra que vai mudar uma história lá. Então, é pela fé. A Bíblia diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é poderoso para fazer aquilo que a gente pede, amém? Então, a gente precisa se mover nesse campo da fé. E a fé, ela precisa ser destemida. E Paulo era um cara assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente está se caminhando para o final. Durante muito tempo, foi ensinado dentro da igreja. E aí hoje eu percebo isso de uma forma com muita clareza,
Foi ensinado dentro da igreja que nós deveríamos ter uma fé, que ela era, digamos assim, era uma fé aceitável entre os homens. Era uma fé que não é ofensiva, ou melhor, não ofensiva, uma fé que não é ousada. Que nós devemos nos comportar e, se houver a oportunidade, você compartilha da tua fé. Mas também, se não houver a oportunidade, você não manifesta quem você é. Só que a gente vive num mundo hoje que ninguém tem o menor pudor, que ninguém, fica comedido na hora de expressar aquilo que pensa, aquilo que quer, e quando quer falar de Jesus Cristo, quando quer falar da igreja. É ou não é verdade? Quando quer falar, desce o sarrafo mesmo, em todo lugar. E por que é que eu não devo expressar a minha fé com ousadia? Por que eu não posso declarar que eu sou de Jesus Cristo? Da cabeça aos pés. Por que eu não posso declarar que sim, que eu amo o Senhor, que eu amo a sua palavra, e dizer que pecado é pecado em nome de Jesus? Se você não acha, se você não aceita, o problema é seu. Agora, a minha Bíblia me diz que isso é pecado, então para mim é pecado. Então, a gente precisa ter uma fé destemida. E Paulo ensina isso para nós. A Bíblia diz, olha, que na época em que Paulo viveu, Roma era a capital do mundo, poderíamos dizer assim, em exercício de poder. E naquela época, você expressar a sua fé, você demonstrar a sua fé, querido, era algo que não era para todo mundo, não. Você realmente tinha que ser muito destemido. Você tinha que ser corajoso, porque você sabia que você poderia estar temendo pela sua própria vida. Eu vi um vídeo tão interessante essa semana, que dizia assim, acho que foi na gripe, meu Deus, como é? Gripe espanhola ou a peste negra. Acho que foi a peste negra. Matou 1/3 da população europeia. Não é isso? A peste negra. Gente, isso significa dizer que de cada três pessoas, uma morria. Isso é um número assim. Meu Deus do céu. Você já imaginou que cada 3 pessoas uma morre numa população? Aí Lutero, que viveu nessa época, ele dizia assim, porque essa mesma onda começou a circular. Tem que fechar, não pode sair, tem que todo mundo se precaver. Aí Lutero pegou a palavra de Deus e disse assim, a Bíblia diz que quando o mercenário vê o lobo vir, ele deixa as ovelhas e ele foge. Mas aquele que não é mercenário, ele não abandona as suas ovelhas. Tem muita gente que está dizendo aí que as igrejas querem abrir porque pastores são mercenários, porque pastores só estão interessados no dinheiro das ovelhas. Existem igrejas que são assim, infelizmente existe. Mas não é a grande maioria. A grande maioria das igrejas são sérias. Tem pessoas sérias. Pessoas que têm pecado como nós temos, como eu tenho, como você tem, mas que são sérias, que encaram o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra de maneira séria. E essas pessoas não estão abrindo as suas portas ou estão acolhendo suas ovelhas por interesse, elas estão fazendo isso porque são verdadeiros pastores, porque amam as suas ovelhas e porque sabem o quanto elas precisam de acolhimento nessa hora. Então, numa época em que todo mundo está dizendo fecha, 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 a gente tem que ter uma fé destemida para acolher aquele que precisa ser acolhido. Então, nesse tempo, é o tempo da gente ser destemido na nossa fé. Demonstrar quem a gente realmente é. Não, eu sou de Jesus mesmo e pronto. Vamos respeitar, não vamos ofender ninguém, mas nós vamos exercer a nossa fé. Amém? Uma fé destemida. E aí, para fechar com chave de ouro, fé não é sentimento. A gente precisa entender isso. Porque, gente,
a fé não é assim, eu estou sentindo. Não é sentimento. A fé, a Bíblia ensina, é conhecimento. A Bíblia, quando você, de repente, se vê numa situação de perigo, é inevitável que o medo venha. Isso é natural do ser humano. A gente vai, né? Vai ser sacudido. Mas como é que a fé age? A partir do momento que você tem esse impacto, a gente tira as algemas que nos prendem e avança. A gente não pode se deixar paralisar pelo medo. Diga, Ju. Espera aí, fala um pouquinho alto. Tira o mascaro só um pouquinho. A fé, a pessoa de Jesus, a fé é um dom que Ele nos tem dado. Com certeza. O que ela está perguntando é se quando Jesus vivia na terra, ele se utilizava da fé. Olha, nada do que Jesus fez na terra ele fez como Deus, mas ele fez como um homem movido pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ele abriu mão de toda a sua glória e ele se fez carne e habitou entre nós. Então entenda uma coisa, isso pode ser libertador para nós. O cego que Jesus fez ver, o surdo que Jesus fez ouvir, o paralítico que Jesus fez andar, o morto que ele ressuscitou, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. O que é que isso diz para nós? Que eu e você, cheio do Espírito Santo, a gente também pode agir da mesma maneira. Aliás, Jesus disse, aquele que crê em mim, vai fazer as obras que eu faço, e vai fazer obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Ele sabia que o tempo dele era limitado. Mas vocês que vão permanecer, façam. Não é isso que a gente vê acontecer logo depois na história da igreja? Está lá um mendigo na porta chamada Formosa, dizendo assim, olha, me dá uma esmolinha aí. Pedro e João, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho o Espírito Santo e eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara levanta pulando e entra no templo. Esse é o evangelho que nós somos chamados a viver, gente. Amém? Então, olha, a fé não é sentimento. Então, olha, não se deixe paralisar pelo medo. Avance. Pastor, mas eu estou com medo. Mas avance mesmo apesar do medo. Você pode vencer o medo. Amém? E o medo é um espírito imundo. A fé opera sem reações emocionais. Secretamente comunica força na mente e paz de espírito. A fé nos tira do gancho do medo. Então, não é por aquilo que você sente, mas é por aquilo que a Bíblia diz e a Bíblia nos orienta a fazer. Amém? Agora, para fechar, de fato, a fé não é somente para o domingo. É para a vida toda. Amém? Porque tem gente que só tem fé dia de domingo quando vem para a igreja. A fé é para todo dia. Para segunda, terça, quarta e por aí vai. A fé deve determinar o nosso estilo de vida. O justo viverá pela fé. Amém? Fica de pé para nós agradecermos a Deus. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quarta-feira, você não pode faltar para o culto, às 18h30. Nós estaremos celebrando ao Senhor por 18 anos dessa igreja, amém? Nesses 18 anos, como igreja, 2 anos são de Igreja Ebenezer. E é exatamente isso que nós vamos estar celebrando. Vamos celebrar os 18 anos, mais esses 2 anos que deram uma guinada na nossa história como igreja. Então, quarta-feira, vai ter bolo, tá certo? E aí você traz aí um refrigerante, e aí quem puder enfia os queixos, aproveita bem muito, come bem muito, e vamos celebrar o Senhor nesse dia, amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo teu ensinamento, pela tua palavra, no nome de Jesus, que nada seja roubado do nosso coração, que a gente permaneça firme, inabalável, que a nossa fé seja operante, seja ousada, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos conduza a vivermos uma vida conforme a tua vontade. Nós oramos assim, no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém.